Era uma noite silenciosa em Gileade. As estrelas brilhavam, pontilhando o céu como uma promessa, mas a vila parecia pesada, como se carregasse um segredo. Foi nesse cenário que Jefté veio ao mundo, em circunstâncias que muitos preferiam sussurrar do que falar abertamente. Ele era filho de Gileade, sim, mas não de sua esposa. Jefté era resultado de uma relação com uma prostituta, um detalhe que desde cedo afetaria sua existência como uma mancha que não se apaga. Enquanto outras crianças corriam livres, rindo e sonhando, Jefté cresceu ouvindo cochichos e sentindo olhares enviesados. Os filhos legítimos de Gileade, seus meio-irmãos, não faziam questão de esconder o desprezo. Eles viam Jefté como um intruso, alguém que não tinha direito de estar ali, muito menos de dividir a herança da família. E assim, dia após dia, a tensão crescia dentro daquela casa. Não demorou para que a situação se tornasse insustentável. Os irmãos, unidos pelo orgulho e pelo sangue da esposa de Gileade, confrontaram Jefté de forma cruel. "Você não é um de nós", disseram, as palavras afiadas como espadas. Não havia espaço para ele ali, não enquanto eles tivessem algo a dizer sobre isso. E então, como um peso desnecessário, Jefté foi descartado. Expulso de casa, teve que se virar sozinho, deixando para trás a terra que deveria ser sua também. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. O jovem partiu, carregando não apenas seus poucos pertences, mas também a dor da rejeição e o peso de um futuro incerto. Ele se refugiou em Tobi, uma terra distante, onde ninguém se importava com sua origem. Foi lá, entre os rejeitados, que Jefté começou a encontrar seu lugar. Curiosamente, os desprezados o reconheciam como líder, mesmo que o mundo tivesse lhe virado as costas. Mas mal sabia Jefté que os caminhos do Senhor não são tão lineares quanto os do homem. Enquanto ele construía sua vida em Tobi, uma ameaça crescia em Gileade, algo que faria seu passado e seu presente colidirem de uma forma inesperada. A vida em Tobi era diferente, quase como uma terra onde o tempo se esquecia de passar. Ali, longe dos olhos vigilantes de Gileade, Jefté começou a se reconstruir. Ele não tinha mais a sombra de seus irmãos ou o peso de ser rejeitado. Em vez disso, encontrou refúgio entre os renegados, homens que, assim como ele, carregavam cicatrizes invisíveis de uma sociedade que os havia descartado. Esses homens, marginalizados e sem esperança, eram ladrões, mercenários, almas inquietas, mas havia algo em Jefté que os atraía. Talvez fosse sua força silenciosa ou o jeito determinado de carregar o fardo da vida sem se curvar. Aos poucos, aqueles homens se uniram a ele, formando um grupo. E no meio desse bando de rejeitados, Jefté emergiu como líder. Era curioso como Jefté se destacava, mesmo sem tentar. Sua liderança não vinha de gritos ou imposições, mas de um carisma bruto e autêntico. Ele conhecia a dor de ser deixado de lado e, de alguma forma, isso o conectava a todos os outros. Aos olhos do mundo, eles eram homens perdidos, mas juntos, sob a liderança de Jefté, eram algo mais. Havia uma unidade, uma força silenciosa crescendo entre eles. A reputação de Jefté começou a se espalhar. Ele não era mais apenas o filho bastardo de Gileade. Agora era um líder, respeitado e temido nas terras ao redor. Por onde passavam, deixavam uma marca. E assim, a vida em Tobi, embora dura, começou a dar forma ao homem que Jefté estava destinado a se tornar. Enquanto isso, em Gileade, a paz havia se tornado uma memória distante. Os amonitas, impiedosos e implacáveis, avançavam com força, devastando tudo em seu caminho. Suas incursões não eram apenas ataques, eram declarações de domínio, um lembrete de que estavam determinados a tomar a terra que há muito cobiçavam.
As colheitas eram saqueadas, as aldeias queimadas, e o povo, aterrorizado, buscava refúgio onde podia. O Conselho dos Anciãos se reuniu em meio à crise. Eram homens experientes, mas agora pareciam perdidos, incapazes de encontrar uma saída. A pergunta pairava como uma sombra sobre a reunião. Quem lideraria Israel contra os amonitas? Não era apenas uma questão de habilidade militar. Era preciso coragem, liderança, alguém que o povo respeitasse e seguisse sem hesitar. Enquanto os debates se estendiam, um nome começou a surgir. Um nome que para muitos era inesperado, quase um sussurro vergonhoso. Jefté. Ele estava longe, sim, vivendo entre renegados em Tob, mas sua fama como líder forte e destemido havia cruzado as fronteiras. As histórias sobre suas vitórias e sua capacidade de unir homens desajustados chegavam a Gileade como um eco distante. Para os anciãos, a ironia era quase palpável. O mesmo Jefté que haviam ignorado e deixado partir agora era visto como a única esperança. Sem alternativas, eles decidiram procurá-lo. Homens foram enviados até Tob, viajando por caminhos perigosos, guiados mais pela necessidade do que pela vontade. Quando finalmente encontraram Jefté, ele estava rodeado por seus homens, os olhos atentos, carregando a postura de um líder que sabia o valor da força. Quando os emissários de Gileade falaram pedindo sua ajuda, houve um silêncio pesado. Jefté os olhou como se pesasse cada palavra dita. Aqueles que o rejeitaram agora clamavam por sua liderança. Jefté permaneceu imóvel, encarando os anciãos de Gileade com um olhar que parecia atravessar suas almas. Havia uma tensão quase palpável no ar, como se até o vento tivesse parado para ouvir o que ele diria. Ele sabia quem eram esses homens. Reconhecia alguns rostos marcados pelo tempo, mas jamais esqueceria o papel que desempenharam em sua expulsão. O silêncio que se seguiu não era apenas pesado, era carregado de história. "Vocês não me odiaram?" Jefté perguntou, a voz firme, mas com um tom de incredulidade que fazia cada palavra ressoar como um golpe. "Não me expulsaram da casa de meu pai, me chamando de bastardo e dizendo que eu não tinha lugar entre vocês?" Os anciãos abaixaram a cabeça, sem coragem de encarar aquele que anos antes haviam descartado como algo sem valor. "Agora vem a mim, quando estão em perigo", continuou Jefté, com um tom carregado de ironia. "Agora querem que eu seja o vosso salvador?" As palavras pesavam, mas os anciãos não tinham escolha. Eles precisavam dele. Com humildade, admitiram seus erros, implorando para que Jefté voltasse com eles e liderasse Gileade contra os amonitas. Prometeram mais do que desculpas. Ofereceram-lhe a posição de comandante sobre todo o povo, um poder que jamais haviam cogitado conceder. Jefté não respondeu imediatamente. Ele sabia que essa proposta não era um simples pedido de ajuda. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo, mas Jefté não era mais o jovem rejeitado, cego pela necessidade de aceitação. Ele queria garantias e suas condições eram claras. Se ele voltasse, não seria apenas um líder temporário para lutar essa guerra. Ele seria o governante de Gileade, com a autoridade que antes lhe foi negada. Os anciãos concordaram, jurando em nome do Senhor que cumpririam sua palavra. Mas mesmo assim, Jefté sabia que essa missão não seria simples. Os amonitas não seriam derrotados apenas com promessas. E antes de tudo, ele precisava se preparar para enfrentar o inimigo, mas também o passado que continuava a persegui-lo. Com o acordo firmado e o retorno garantido, Jefté foi conduzido de volta a Gileade. Mas sua chegada não foi como a de um herói celebrado. Os olhos que o observavam pelas ruas eram curiosos, desconfiados, alguns até mesmo hostis. Muitos ali ainda se lembravam do jovem expulso, do bastardo que carregava a mancha de sua origem. No entanto, havia algo diferente nele agora. A postura ereta, o olhar firme, o jeito de quem conhecia tanto a rejeição quanto a liderança. Ele não era mais um garoto desprezado.
mas um homem forjado na dureza de Tobi. Os anciãos o conduziram ao povo e declararam sua decisão. Jefté seria o comandante de Gileade, o homem à frente da batalha contra os amonitas. Ele aceitou a responsabilidade, mas sabia que liderança não se provava apenas com palavras. Antes de pegar a espada, Jefté decidiu tentar outra abordagem. Ele enviou mensageiros ao rei dos amonitas, buscando uma solução pacífica. Não era um gesto de fraqueza, mas de estratégia. A mensagem de Jefté foi clara. Ele argumentou com sabedoria, usando a própria história de Israel como base. Esta terra, dizia a mensagem, não foi tirada de vocês, mas dos amorreus que Deus entregou ao seu povo. Porque agora vocês vêm reivindicá-la tanto tempo depois. Suas palavras carregavam força e lógica, mas também um prenúncio